Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nessa manhã pedimos a Ti, ó Pai, que venha derramar sobre nós a Tua Shekinah. E agradecemos a Ti, ó Pai, por mais um dia, por mais um momento de intimidade contigo, meu Pai. Graças Te damos por nos colocar de pé, por poder ouvir, falar, ver, caminhar, tocar, sentir. Muitos, Pai, muitos nesse momento vivem como um vegetal, não falam, não ouvem, vivem em cima de uma cama, numa enfermaria ou numa UTI, sem sentir nada, e graças Te damos por estarmos de pé, por poder caminhar, falar, ouvir. Pai, muito obrigado por tudo que tens feito por nós nesse momento, nesse dia e no decorrer de nossas vidas. Graças Te damos, grandioso, por nos encher com a Tua paz, com a Tua shalom. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando os Teus caminhos, o caminho da luz, da justiça e do amor. E que possamos todos fazer a Tua vontade, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao grande Pai Celestial. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Você que está do outro lado me seguindo, pegue sua Bíblia também para que você possa compreender, possa ouvir e entender tudo aquilo que foi dito no dia de hoje. Mateus, capítulo 7. O Pai, Ele nos ensina a caminhar. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Não é o pastor que vai te ensinar. Não é o presbítero que vai te ensinar. É o próprio Pai com o manual de instrução que está na tua mão. É só você ler, pedir discernimento e você receberá o discernimento da palavra. Então, Mateus 7. O primeiro versículo nos diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. E vemos muita gente julgando, condenando, dizendo que o outro vai para o inferno. E é isso que o Pai não deseja que nós façamos. Quando você diz que o outro vai para o inferno, você quer ser perfeito. Você acha que você é perfeito, mas quem deve achar alguma coisa é o Pai. Então nós estamos sobre a terra, devemos andar calado, ao invés de propagar coisas ruins sobre a vida dos outros. E a palavra continua a nos dizer, versículo 2: porque com juízo, com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. A palavra nos diz assim: da maneira que você fizer com os demais, farão contigo. E da maneira que você fizer com o teu semelhante, eu farei contigo. Porque se você acha que você é justo demais, é perfeito demais e pode julgar alguém, há um que é muito mais perfeito do que você, que vai julgar os seus erros. Só de julgarmos alguém, nós já estamos condenados ao inferno. E as pessoas não entendem isso. Só de apontarmos os defeitos dos outros, nós já estamos condenados. Porque não nos arrependemos. Porque, em primeiro lugar, você tem que julgar a si próprio. Você tem que auto-estudar a tua vida, antes de querer julgar a vida dos outros. Ah, no passado eu era ruim, mas hoje estou completamente curado. Pois é, mas você era. A pessoa tem direito de ser e mais tarde mudar. Não é por isso que você vai julgar. Não é por isso que você vai julgar quem bebe,
quem prostitui, porque no passado você era assim. Mateus 7, versículo 3. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? A palavra nos diz assim: por que você julga a vida do outro e não julga a sua? Porque quando a humanidade passar a julgar a si mesma, vai haver santidade na terra. Porque se você quer consertar os outros e não conserta você mesmo, você é condenado ao inferno. Há muitos crentes que só sabem falar da vida do outro e acham que ele está certo. Só dele falar, insinuar a vida do semelhante, ele já está em pecado. E acham que estão salvos, acham que vão para o céu. A palavra diz: da maneira que você julga, você será julgado. O Pai Nosso diz justamente isso. Pai, me julga da maneira que eu sei julgar. Quando você fala para o Pai te julgar, Ele vai te julgar da maneira que você julga as pessoas. Porque você se compara a um santo. E o Pai que está nas alturas é muito mais santo que tu. E Ele vai te julgar da maneira dele, na maneira de santidade. Porque tudo o que fazemos é pecado. Tudo. Aprende isso. Quando nós olhamos para a casa de alguém e desejamos ter uma casa igual àquela, você já pecou. Quando nós olhamos para o outro e desejamos ter o emprego do outro, ou estar no emprego igual àquele que ganha bem, você já pecou. Aprende uma coisa: viver em simplicidade, tanto de coração quanto de alma, é que lhe dá o direito de ir para o céu. Cristo, Ele nos ensinou: seja como criança. Criança não cobiça nada de ninguém, criança não tem inveja, não fala mal de ninguém. Aprende a viver de uma maneira santa aqui na terra. Versículo 4 de Mateus 7. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando tu com uma trave? O Pai diz para você assim: você sai para evangelizar, você crente, sai para evangelizar, diz que vai ganhar alma para Cristo. Ninguém ganha alma para Cristo se o Pai não enviar. E você vai até a pessoa e fala assim: você bebe, vem para Cristo que você vai se embriagar com o Espírito Santo. Essa é a fala mais idiota, mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. Ninguém se embriaga do Espírito Santo. Sabe o que é embriagar? As pessoas não têm noção do que falam. Elas blasfemam contra o Espírito Santo o tempo todo. E acham que vão para o céu. Embriagar é perder a noção de si próprio. Quando você toma uma bebida, você perde a noção de você mesmo. Você não sabe o que faz. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós sabemos. Aqueles que dizem que perde a noção, ele está cheio de diabo, é de demônio. Porque quando você se enche do Espírito Santo, você sabe do que faz, você está consciente. Porque o Espírito Santo é mansidão. Essas pessoas que ficam dando rodopio dentro da igreja não estão cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo não controla você. Ele não controla. Quem nos controla é Satanás. O Espírito Santo, ele repousa sobre você e te dá paz. Ele te dá tranquilidade, você sente a presença dele e você tem vontade de sorrir, de alegrar, de pular, de saltear. Mas isso você tem controle de não fazer. Quando o Espírito Santo repousa sobre você, a sua alegria é tanto que lágrimas descem sobre a tua face.
porque a presença dele é tremenda. Nós não nos embriagamos do Espírito Santo. Nós temos comunhão com ele. A fala dos crentes que diz, venha se embriagar do Espírito Santo, vai levar a outra a achar que vai ficar naquela mesma sintonia quando ela bebe a cerveja, a cachaça. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Falar-se embriagar do Espírito Santo é causar algo terrível na vida do outro e na tua própria vida. As pessoas não têm condição nenhuma de sair para evangelizar e falar bem se embriagar do Espírito Santo. E os pastores que ensinam isso para o seu rebanho está completamente errado. Cristo ele nos diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação. Quando você fala que o Espírito Santo é algo que você embriaga, você está blasfemando contra ele. O Espírito Santo é tão santo, que não deveríamos nem pronunciar o nome dele. Porque ele mesmo vendo que nós somos pecadores, ele ainda clama para Deus, ele ainda clama para o Pai, para não nos condenar ao inferno. Para você ver a santidade dele, ele é tão puro, que ele nos ama de tal maneira. E nós ainda falamos que embriagamos dele. E ele diz, olha, antes de você apontar os defeitos dos outros, olha o seu. Antes de você julgar alguém, julgue a si próprio. Eu sempre digo aqui, quando uma pregação para você é pesada, ela não está sendo pesada para você, ela está sendo pesada para mim primeiro. Mateus 7, versículo 5. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aqui a palavra nos diz assim, procure tirar todo defeito da tua alma, da tua carne, para que depois você julgue teu irmão. Aí você vai dizer, então eu posso julgar. Mas quando você julga a si próprio, você jamais vai poder julgar alguém. Porque você conhece a palavra julgar. Julgar quer dizer um juiz que quer fazer a coisa certa. Se você prestar atenção no magistrado terreno, ele antes de condenar alguém numa prisão, ele abre a Bíblia. Quando você vai no tribunal, a primeira coisa que ele coloca lá, quando você é testemunha, coloca a Bíblia e diz, põe a mão sobre ela e jura. E tem muita gente que jura em falso, por não entender. E sabe o que acontece? Quando você jura sobre a Bíblia, o juiz ele vai perceber que você é um mentiroso. Porque quando você diz, eu juro sobre esta palavra que eu vou dizer a verdade. A palavra de Deus, ela diz, jamais jureis sobre o céu, sobre a terra, sobre o fio do cabelo da tua cabeça. E o juiz fala, jura? O que você tinha que fazer? Dou minha palavra que eu não vou falar nada contrário do que é verdade. Mas você vai, põe a mão e diz, eu juro dizer a verdade, nada mais que a verdade. Insanidade.
existe na humanidade. Falta de sabedoria, de temor de Deus. E você tem que ter temor de Deus, não é só dentro de um templo religioso, mas ao andar pelas ruas, no seu trabalho, na escola, porque o temor de Deus é a sabedoria. E tudo vai se completar na tua vida. E a palavra continua a nos dizer, em Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis com os porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que eles pisem com os seus pés, e voltando-se, vos espedaçaram. Então presta bem atenção. Aquilo que o Pai te ensina, quando você está dentro de um templo religioso, porque verdadeiramente o templo do Espírito Santo somos nós. Mas quando você está dentro de uma denominação, aquilo que você aprende, você não deve passar para as pessoas, você deve chamá-las para receber dentro de um templo. Mas se você quer ensinar, aprenda a ensinar. Aprenda. Porque até para evangelizar você tem que ter sabedoria. Como foi dito no início, quando você chama alguém e diz, venha, largue a bebida e venha se embriagar do Espírito Santo. Embriaguez é sair de si e perder a noção do que você faz. O Espírito Santo jamais tira a sua autoridade sobre a sua vida. E está cheio de gente dentro de templo religioso, dando pirueta, dando cambalhota, rodopiando igual um peão, e dizendo que está cheio do Espírito Santo. Isso é mentira. Isso é pura ilusão satânica. Porque quando o Espírito Santo repousa sobre você, você não perde o controle do teu corpo. Porque quem te faz perder o controle são os espíritos malignos, que quando ele entra, ele toma posse do seu corpo. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo é mansidão. É como uma água de uma cachoeira que cai sobre a sua pele. Você sente o frescor, você sente o prazer de ouvir aquele barulho suave, que faz com que a tua alma se alegre, mas você não perde os seus sentidos. Satanás, quando ele entra no teu corpo, você fica transfigurado. Satanás, quando ele entra no teu corpo, você perde noção do que você faz. E está cheio de gente dizendo que está cheio do Espírito Santo, rodopiando dentro da igreja, dando cambanhota. Pastores devassos, dando chute ungido, cuspe ungido, soco ungido. Estão usando agora uma técnica que não tem nada a ver com Deus, é capoeira ungida. É futebol ungido dentro do altar, em cima do altar, dentro da igreja. São flechas invisíveis ungidas para expulsar demônios. Metralhadora ungida dentro dos templos. São pessoas insanas, e mais insano é quem segue tais pessoas. Porque o Espírito Santo é mansidão, e para expulsar demônios, por mais que seja, se for uma legião, é com jejum e oração, é pedir ao Pai perdão dos seus pecados e ir lá colocar a mão e mandar embora. Não é fazer show, não é fazer ilusionismo dentro da igreja, no altar, para dizer que está tirando demônio, não. A palavra de Deus diz que assim ensina ou não, você colocou a mão, impôs a mão sobre a pessoa, mandou sair, o demônio tem que obedecer. Mas ficam fazendo show no altar, ficam entrevistando o demônio como se o demônio fosse um artista. O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Conta tudo que você está fazendo. E o demônio vai falando e quem ouve fica assustado, porque o demônio conta pudriqueira.
que muitas vezes pode nem ser verdade do que ele está falando, porque ele é o pai da mentira. E o que o demônio faz com aquela pessoa no altar? Quando o pastor fica entrevistando ele, denigre a imagem da pessoa. Denigre. Eu já vi muitas vezes mulheres casadas no altar, endemoniadas, e o pastor pergunta, ela fala assim, eu traí. Eu fiz ela trair o marido. Agora imagine a cabeça do marido, sabendo que a mulher dele, o demônio falou, ele vai acreditar. Porque foi o demônio que falou, só que o demônio é o pai da mentira. Esses pastores são irresponsáveis, estão destruindo lares. Destruindo lares. A gente não entrevista com Satanás, a gente manda Satanás para o inferno. E é o lugar que ele não deveria sair. Mas fica entrevistando o que você fez na vida desse casal. Aí o demônio fala, eu pus a filha na prostituição. Às vezes a filha inocente, coitada, não fez nada. E os pais olham para a filha, horrorizados. Eu fiz essa mulher trair o marido. E o marido fica ali com o coração triste. Porque foi chamado de corno dentro da igreja para todos ouvirem. Presta atenção nisso. Insanidade. Cristo, quando expulsava o diabo, falava, vai embora. Ele não entrevistava o demônio, não. Esse negócio de entrevistar demônio é para fazer show dentro da igreja. Entrevistar demônio é para fazer show e chamar a atenção do povo, para que o povo fique ali preso com medo. Você não tem que ter medo de Satanás. Você tem que ter medo e temor de Deus. Porque sob Satanás Deus te tira, mas debaixo da mão de Deus ninguém te arranca, nem pastor. Aprende isso. Porque ninguém tem mais autoridade do que o Pai. E se ele te punir, ninguém te arranca, nem o pastor. E esses pastores insanos que estão por aí, quando você é punido por Deus, ele diz que é Satanás. Aprende uma coisa. Satanás não toca mais na vida de ninguém. Porque a autoridade e o poder que ele tinha sobre a humanidade, Cristo tirou dele na cruz do Calvário. Versículo 6 de Mateus 7. Não deis aos cães as coisas santas. O que é dar aos cães as coisas santas? São palavras que consertam. Se você chega para uma pessoa que está no pecado e você fala e a pessoa fala assim, nada a ver, deixa a pessoa. Porque a palavra ela vai fazer o seu trabalho. Se não fizer, aquela pessoa não vai ser salva. Mas o crente insano fala, insiste e ainda leva a pessoa para a igreja. Aprende uma coisa. Cristo anunciou isso em voz alta para todo mundo ver e ouvir. Claro e objetivo. Só vem a mim se o Pai enviar. Não precisa você ficar batendo boca com a pessoa, discutindo a religião dela, não. Você tem que dar testemunho. Você não dá testemunho. Você sai para a rua falando palavrão, brigando, falando alto. Mas quando você dá testemunho de Deus na sua vida, a pessoa chega para você e fala com você assim, que religião é a sua? Aí você fala, eu sou evangélico. Ele fala, eu percebi que você era diferente. Essa pessoa foi enviada por Deus. Aí você começa a falar, ela vai querer ouvir. Só que no meio gospel, como dizem, os crentes estão dando testemunho tão horríveis, que o povo não quer vir mais para Deus. E mesmo que Deus chame, ele olha e fala, eu vou entrar para a igreja, a igreja vive igual ao mundo. Para que eu vou para a igreja? Só para encher o bolso do pastor de dinheiro? Aprende. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida para que você possa deixar as pessoas ver o Espírito Santo em você. Faça a diferença.
Deixe que as pessoas elevem a tua honra. Não cresça a tua honra por si próprio. Deixe que as pessoas notem você e elogiem você. Não se elogie. Eu vejo crente por aí falando, eu sou bom, eu cuido de fulano, eu faço isso para ciclano. Ser bom é uma obrigação da humanidade. Isso não quer dizer que você vai para o céu. Como já disse, também está escrito. O crente morre, vai para o céu e diz assim para Cristo: me deixa entrar, mestre. Me deixa entrar. E Cristo vai dizer assim: eu não te conheço. Aí você, crente, vai virar para Cristo e vai dizer: como não me conhece? Visitei os enfermos, expulsei demônios, falei de ti para o povo, curei os enfermos. E Cristo vai dizer: sim, bem disseste, fizeste tudo pelo amor ao meu nome, mas não praticou o bem. Afasta de mim, tu que pratica a iniquidade. Para uma pessoa ouvir isso da boca do Salvador é muito doloroso. Por isso você tem que ser perfeito. Porque a partir do momento que Cristo falar com você que Ele não te conhece porque você, crente, pratica iniquidade, ninguém te dá autorização para entrar no céu. Ninguém. Nem Deus, nem o Espírito Santo vai permitir que você entre lá quando Cristo falar: não te conheço. Afasta de mim, impuro. Porque todo crente acha que é puro. Crente, eu estou ouvindo crente falar palavrão. Eu estou ouvindo o crente falar mentira. Eu estou vendo o crente bebendo. E diz: Cristo bebia. Cristo tomava suco da uva, não fermentado. Porque o próprio Pai diz: não beba bebida forte, mas tome um cálice de vinho. Sabe o que é o vinho? Não é a bebida fermentada. Porque se você come um cacho de uva, ou chupa um cacho de uva por dia, o teu coração vive bem. Independente da uva que você chupa. Isso é o vinho. Porque naquela época, eles amassavam o suco, a uva, tiravam o suco e tomavam como vinho. Mas as pessoas não entendem tais coisas. São insanas, como Cristo bebia o vinho. Aí você fala: mas ele não era fermentado? Pegue uva, tire o suco dela e deixe de um dia para o outro para você ver. Ele fica mais forte. E é isso que nós temos que entender. A força que nos dá para vivermos nesse mundo tão cruel é o Espírito Santo. Não atire, não se deite com os porcos. O que é se deitar com os porcos? É assentar na mesa dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Pessoa que fala da vida alheia. É pessoa que quer defamar o outro. É essas rodinhas que crente faz para fazer fofoca. Olha como fulano está vestido. Aquilo ali não é de Deus. Não é de Deus você que usa saiote até lá embaixo e tem um fogo na alma que é de Satanás, não é do Espírito Santo. Porque para você ser de Deus, você sai da tua casa, indo para um templo religioso ou indo para o trabalho, você faz a diferença, você emana amor. O amor é o sentido da vida. O amor para com o próximo é o que faz a diferença no mundo. Está faltando amor na humanidade. O mundo hoje, é o que Cristo diz aqui, é julgar as pérolas para os porcos pisarem.
Porque se você não age como um verdadeiro cristão, você é um porco. Você é um insano. Porque a boa pérola, ela tem que refletir seu brilho, não na lama. Porque o porco pisa nas fezes, no barro, e depois pisa naquilo que é bom, que é a pérola. A pérola que Cristo diz é a palavra, é os ensinamentos, que muitas vezes você lê, gosta, se emociona, chora, mas não pratica. A vida é feita de amor. Se tem amor, se tem a vida. E o Pai diz assim para todos nós, versículo 7 de Mateus 7: Pedi, e dá-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-á para vós. Quando você é santo, ou busca a santidade, anda, seja no meio de perversos ou no meio de pessoas boas, mas o teu caráter não muda porque você tem um caráter de Cristo. Quando você clama, você recebe. Quando você busca, você encontra. E se você bate, você será aberto. Sabe o que quer dizer isso? Se você pede a Deus, Ele lhe dá. Presta atenção nesta fala. Vou ler de novo. Se pedis, vos será dado. Quando você pede a Deus alguma coisa, Ele te dá. Mas Ele não coloca na tua mão. Ele não coloca na tua mão. Por quê? Porque aqui diz, você tem que buscar. E buscando você encontrará. Se você quer um emprego, você pede a Deus e corre atrás. E você vai encontrar um emprego. Só que é um porém. Ainda tem a terceira fala. Bate a porta. Entra, pede. E fala com autoridade, com amor. E essa porta vos será aberta. Não há nada que façamos se não seguir esses 3 princípios. Pede, corre atrás e vos será dado. Nada acontece por acaso. Aí você diz, mas eu tenho feito isso e não acontece nada, porque não é no seu tempo. A palavra diz, pedi e buscai. Se você bater, em alguma porta que você bater, vos será aberta. Isso são 3 princípios da lei divina. Pedi, buscai e batei. Não é estranho essa fala? Eu peço, mas Deus não vai me dar. Eu tenho que correr atrás. Mas você tem que bater. E a porta, se a porta não abrir? É porque Deus não atendeu? Não, porque Ele tem o melhor para você. Então você tem que continuar na luta, buscando, até chegar na porta que Ele acha que você merece. E a porta vai ser aberta. Aprende uma coisa. Não há vencedores se não houver batalha. Não há vitória se não houver luta. E não há salvação se não houver remissão dos pecados.
Mateus 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, com certeza, encontra. E ao que bate, será aberta a porta. E qual de entre vós é homem que pedindo-lhe pão seu filho, você dará para ele uma pedra? Você está vendo? Como o pai vai te dar algo ruim? Você sendo homem, o seu filho te pede pão, você vai dar ele uma pedra para comer? Se você pede o pai algo bom, o pai vai te dar algo ruim? E ainda diz mais. E pedindo-lhe o seu filho peixe, você dará a ele uma serpente? Se você pedir pai algo, ele vai te dar uma coisa que vai acabar com você? Se você pedir uma esposa, ele vai te dar uma mulher que vai te destruir? Aprende a esperar. Aprende o tempo de Deus. E ele não faz aquilo que você quer. O Eterno de Israel não faz aquilo que você quer. Ele faz o que ele acha que você merece. Ele faz o que ele acha que você merece. Se vós, pois, sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus, para dar bens aos que lhe pedirem. Você compreende? Vocês que pedem a Deus as coisas, que são maus, aqui não diz que você é bom, você é ruim, eu sou ruim. Todos somos ruins, porque vivemos no meio do pecado. Mas o pecado foi retirado por nós, de nós, pelo sangue do Cordeiro. Então não devemos pecar mais, que nós já fomos limpos. Mas a palavra diz que nós que somos ruins, damos coisas boas. Quem dirá? O Santo de Israel nos dará o melhor. Versículo 12 de Mateus 7. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer que alguém te trate com amor, com dedicação, com carinho, com maestria, trate com amor, dedicação e maestria para com vós outros, para que tudo seja bom para ambos. A essência da nossa vitória, ela se completa no amor, na justiça, não na justiça da carne, mas na justiça divina. E não faça para receber, faça porque lhe agrada ser bom. Se alguém lhe humilhar, não humilhe de volta. Se alguém lhe ofender, não ofenda de volta. Se alguém lhe xingar, abaixe a cabeça. Seja humilde. Porque assim fizeram com Cristo. E o tempo todo ele ficou calado. Aprende uma coisa: ser cristão é ser igual a Cristo. E ninguém quer ser igual a Cristo. Eu vejo o crente anunciando que eu sou crente, mas não sou bobo.
Com certeza, você é crente, não é bobo, você é idiota. Você é mentecapto. Sabe por quê? Porque você não conhece a palavra. Porque Cristo diz: seja bom como eu sou bom. Seja santo como eu sou santo. Eu sei o que vocês passam, porque eu senti na pele o que vocês sentem. Mas eu venci essa batalha. Eu venci essa guerra. E se me ouvires, também vencerão. Mas ninguém quer ouvir a Cristo. Todos querem ouvir pastor. Eu anuncio a boa nova, o evangelho do reino. Mas eu não quero que você me siga, eu quero que você siga a palavra que eu vos anuncio. É completamente diferente. Agora, se você seguir o meu canal, graças por isso. E você com certeza será muito mais abençoado. Por quê? Porque você não vai ouvir aqui eu falando mentira. Você não vai me ver aqui fazendo ilusionismo para enganar você. Você não vai me ver aqui como um pedinte pedindo esmola para você. Porque a palavra diz: aquilo que recebe de graça você dá. Pastor dá a palavra de graça? É só você deixar de dar o dízimo, o pastor fala que você está endemoniado. É só você parar de dar oferta, o pastor fala que você não está abençoado porque o demônio tomou conta de você e você é ganancioso. Mas na verdade o pastor não quer salvar a tua alma. Ele quer arrancar o dinheiro de você. Se você não der dinheiro, você não serve mais para a igreja. Cristo, quando chamou os apóstolos, ele divide de 2 a 2. Se lhe derem algo de bom coração, receba. Se não lhe derem, não peça. E os pastores ficam pedindo. Você entendeu que estão todos indo contra a palavra? Ah, mas está escrito: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, porque provai-me nisso se eu não abrir as comportas dos céus e não derramar bênção remetida na sua vida. Certamente está escrito, essa palavra é fato e essa palavra é verdade. Mas os pastores dizem ela para dizer: tragam o dízimo para a casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro, igreja? E a igreja vai dizer: o templo. Não está errado, é o templo. Mas qual templo? É o teu próximo. A casa do tesouro é o templo que anda, que caminha. Trazei todo o dízimo e oferta à casa do tesouro para os mendigos, para as viúvas, para os órfãos. É isso que está escrito aqui. Não mandou levar dízimo para o pastor. Mas se for para um crente que diz que vai para o céu, tirar o seu dízimo, a tua oferta e comprar uma cesta básica que dá para quem precisa, o crente não faz. Mas se o pastor fazer campanha de segunda a segunda, pedindo 200, 300, 400 reais, um crente coloca no altar para o pastor. Vocês estão entendendo? A sabedoria vem do alto. Você tem que ter discernimento da palavra. Esta palavra é um manual de instrução. E o Pai lhe ensina. Basta querer ouvir. Basta querer entender. Você está do outro lado. Fechei a Bíblia. Acabou. Até onde eu deveria falar, eu falei. Mas você continue a leitura para ver se o Espírito Santo vai lhe dar entendimento e sabedoria. Se você ler e não entender, achar estranho, é porque não é para você saber. É porque não é para você ter entendimento.
É porque você precisa ouvir, você precisa treinar o teu cérebro para ouvir a Deus. E como treinamos o nosso cérebro, pastor, para ouvir a Deus? Praticando o amor, não sendo fofoqueiro, ajudando o necessitado, a viúva, o órfão. Aprende, discerne e faça. Pede, busca e bate. 3 princípios que farão com que você vá para o céu. Pedir a Deus sabedoria, buscar sabedoria e bater na porta que é Cristo, que vai lhe dar mais sabedoria. Quando você pede a Deus, Ele lhe concede. Quando você busca sabedoria, você encontra. E quando você bate na porta que é Cristo, Ele abre para você. Os 3 princípios da Bíblia que é essencial na sua vida. Pedir, buscar e bater. Porque quando você pede a Deus, seja o que for, Ele lhe dá. Mas você tem que buscar. E quando você busca e acha, não só é suficiente você achar, você tem que bater, chamar, para que essa porta seja aberta. Então busque em primeiro lugar a Deus, que é a sabedoria, e pede a Ele. Ele vai lhe conceder. Mas busque sabedoria, lendo, discernindo, pedindo a Deus sabedoria para discernir a Bíblia. E quando você conseguir discernir a Bíblia no contexto verdadeiro, não que você aprende por esses pastores insanos, você vai bater a porta e Cristo vai abrir. E sabe qual é a fala que Ele vai dizer para você? Vinde a mim, amados do meu Pai. É esse o ensinamento de Cristo hoje. Compreenda, entenda e pratique. Esta é a função para o seu dia hoje. E você vai dizer, mas se eu assistir o culto daqui a 1 ano, 2 anos, é a função para hoje. Daquele dia que você assistiu o culto. Porque nada chega à sua foiô se o Pai não mandar. Entendeu? Abra a sua mente para a boa nova. Porque Ele está à porta. E agora não é você que vai bater. É Ele que está batendo. E se você abrir e tiver em falta, Ele não entra. E não assenta à mesa com você e ceia com você. O que isso quer dizer? Se você buscar Cristo, Cristo não vai vir. Porque Ele conhece o seu proceder. Mas se você pedir ao Pai sabedoria, ter discernimento e buscar, você vai encontrar o discernimento. O que é certo e o que é errado. E quando Cristo bater, da mesma forma que você bater, Ele vai abrir para você e você vai abrir para Ele. Porque em Cantares a palavra diz, o meu noivo bateu a porta e eu não entendi o chamado do meu noivo. Eu não entendi o chamado do meu amado. Mas quando Ele falou, abra-me, amada minha, eu não entendi e deixei Ele embora. Porque Cristo te ama mesmo você em pecado. Mas você não quer mudar. Você prefere estar no pecado do que viver no amor. Você é um crente insano que prefere fazer as coisas que os pastores mandam do que o que Cristo manda. Cristo manda você amar. Cristo manda você ser humilde na alma e os pastores mandam você fazer o quê? Os pastores falam, você não pode abaixar a cabeça para ninguém. Isso eu já ouvi de vários pastores. Os pastores dizem, você é filho do rei.
Ande de cabeça erguida, mas não é isso que Cristo te ensina. Cristo é o Rei. E Ele diz para você: ande em humildade, não em arrogância de espírito, não com a narizinha em pé. Eu vejo tanto crente por aí de narizinha em pé. Você que está do outro lado me ouvindo, independente de que cidade ou país você esteja nesse momento, você vai entender o que eu estou falando, porque se você está dentro de alguma denominação, você vai ver o que o pastor fala. Mas Cristo, Ele manda que sejamos humildes, porque Ele, como Rei, nasceu no estábulo, não no castelo. Ele, como Rei, abaixou aos pés dos podres, que eram os apóstolos dele, e lavou os pés. E você, crente, acha que é melhor do que os demais. Entende isso? A pessoa, quando se converte, que se diz ser crente, ela acha que é melhor do que aquele que está no mundo que não é convertido. Mas Cristo, como Rei, como nosso Salvador, Ele se abaixou aos pés do humilde e lavou. Pedro disse: olha, não, mestre, meu pé você não vai lavar, não. Pedro é um crente arrogante. Não vai lavar, não. Ele falou assim: é preciso que eu faça isso. É preciso. Você sabe por quê? Porque quando você se diminui, se sente inferior, porque você, por ser crente, você não é melhor do que os outros, muito pelo contrário, você é insignificante. Porque a partir do momento que você se tornou um convertido, você saiu do mundo. O Pai não precisa mais correr atrás de você. Então Ele deixa você de lado. Sabe o que significa isso? Você já está ali, com o seu direito preservado. Então Ele não liga mais para você. Ele vai atrás dos outros lá fora. Então você passa a ser insignificante. Porque quem passa a ser importante é os que estão no mundo. Mas você, dentro da igreja, acha que é melhor do que aqueles que estão lá fora. São insanos. São insanos. A sabedoria que vem do alto, ela é diferente da sabedoria terrena. A sabedoria que vem de Satanás, que está sendo empregado dentro da cabeça dos crentes, é que você é melhor, que você vai para o céu. Você não vai para o céu por ser crente. Você não vai para o céu por ser convertido. Para de acreditar nessa besteira, nessa baboseira. Você vai para o céu se você praticar o que está dentro do livro sagrado que é a Bíblia. E o que é que está escrito ali? É você amar teu próximo, respeitar teu próximo, dedicar sua vida para ajudar o teu próximo. Que crente faz isso? O crente fala: já fui para a igreja, já fiz meu dever cristão. O seu dever cristão não restringe a ouvir um culto. O seu dever cristão, ele é imenso. A cada momento você tem que praticar o seu dever cristão. Caminhando, trabalhando, passeando. A todo momento você tem que praticar isso. Então não basta estar numa igreja. Ah, mas o meu pastor disse: a gente converter, a gente está salvo. Mentira dele. É mentira. Porque a Bíblia diz assim: nem todos que se diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E os crentes fazem assim: tu sabes como eu sou, Senhor, eu vou para a glória. Vai para a glória da onde? O Pai sabe quem você é. O mundo não, mas o Pai sabe. O que você pensa, o que você fala, o que você sente, o que você vê.
o que você interpreta. Para ir para a glória, para ir para o céu, você tem que praticar o Evangelho do Reino, que não é pregado nas igrejas. Nas igrejas, você pode ir em qualquer igreja. Se você é membro de alguma igreja, repara para você ver. Não tem palavra, não tem remissão dos pecados. É o pastor dá oportunidade para um punhado de gente que fala que é levita, mas não é levita, é servo de Satanás. Porque no altar quer cantar não para Deus, mas para o povo ver a voz. O crente, ele vai para a igreja para ouvir corinho e dizer que é corinho santo e ficar rebolando, fica falando de quem pula carnaval, mas ele pula carnaval dentro da igreja. Porque louvor que cantam hoje é as mesmas músicas que cantam no mundo. Os louvores de hoje são as mesmas músicas que cantam no mundo. Só muda a letra. O batuque é igual. É só você estar dentro de um templo, fica lá atrás. Lá no finalzinho, olha para frente. As pessoas que se dizem convertidas, quando começa a tocar um louvor, que é um sambinha, a pessoa começa a rebolar dentro da igreja. Não deixou a velha criatura. Louvor não é para Deus, louvor é para a igreja, só para as pessoas que estão ali. Para Deus não é louvor. Para Deus é adoração. É algo diferente. Quando você adora a Deus, você faz como Davi. Olha os salmos. Olha as músicas dos salmos. Que os salmos, para quem não sabe, é uma música que Davi fez para Deus. Os louvores de hoje em dia não tem nada a ver com adoração. E fica a pessoa, pagodinho santo, pezinho de fogo, pagodinho santo, rock santo dentro da igreja. Pegou a música do mundo e trouxe para dentro da igreja e disse que está adorando a Deus. Essas coisas, Deus vira a face e as costas para você. Você que se diz levita, em primeiro lugar você tem que se recolher a sua insignificância, que levita não é cantar, é ajudar a limpar a privada, o banheiro do templo. É limpar a igreja. É se alguém precisar da tua ajuda, você ir lá ajudar a lavar a casa dele. Limpar o banheiro dele que você tem tanto nojo. É isso que é ser levita. Para depois você ser cantor, adorador dentro de um templo. As pessoas chegam na igreja, eu sou levita. É só você reparar. Agora a levita vai cantar. A pessoa sobe no altar cheio de pompas e circunstâncias. E quando passa por alguém caído, debaixo de uma marquise, vira as costas. Não sou eu quem digo isso não. É a Bíblia. Foi Cristo quem disse que o levita não vale nada. Sabe por quê? Pega a parábola do bom samaritano. Primeiro veio o pastor, passou e virou as costas. Depois veio o levita, que cantou, louvou, chorou, emocionou, disse que falou em línguas. Quando passou, quando viu uma pessoa caída, deu a volta, passou lá para o outro lado para não passar perto. Mas aí veio o perdido que está no mundo. Olhou, deu água, limpou as feridas, levou para o hospital, pagou a estadia dele no hospital e disse: pode anotar tudo, que eu vou viajar, quando eu voltar eu pago o resto. E agora eu te pergunto, a palavra diz, mas eu te pergunto, quem foi salvo? O pastor, o levita ou o samaritano que as pessoas dizem que está no mundo? Claro, que é quem praticou a boa nova. O pastor e o levita chegou ao céu e disse: mestre, me deixa entrar. E ele disse: afasta de mim que eu não te conheço.
A palavra levita da família de Levi. A família de Levi era escravo dos irmãos. E os levitas acham que são poderosos. Todo aquele que se acha grande é pequeno perante os olhos do Pai. Um pastor que se acha poderoso, eu vejo pastores na rua que passam arrogantes de narizinho em pé. Quando eu falo que eu sou pastor, a pessoa fala assim: você é pastor? Você trabalha como pedreiro, como marceneiro? Você está capinando terreiro? Pastor não pode fazer essas coisas não. Eu disse: por quê? O que eu tenho de melhor do que os outros? Aprende uma coisa: ser grande no reino dos céus é ser pequeno aqui na terra. Quem está querendo ser grande aqui na terra é pequeno no reino dos céus. Aprende a sabedoria que vem do alto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja e será salvo. Você que está do outro lado, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Você que ainda não deixou seu like, deixe. Faça qualquer tipo de comentário, estou aqui só para lhe orientar. Se não compartilhou, compartilhe. Vos digo, pelo poder e autoridade me dada pelo Espírito, que você e tua família seja abençoado, para a honra e para a glória do nosso Redentor, o Hamashi, o Cristo. Que vós e tua família sejam completamente abençoada hoje, amanhã e para todo sempre. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida para toda a eternidade.